Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Ta vie tu m'as conté des larmes. Olá amigos do YouTube, novamente estamos aqui para mais uma resenha de perfume. Desta vez vou retornar à casa do O Boticário e nada mais, nada menos, vamos falar sobre seu sucesso de vendas, ele, o Omni. Já já voltamos. Então, o Omni é uma daquelas essências que considero diferenciadas dentro do Boticário. Aqui eu tenho um exemplar, a caixa, achei até que muito bem feita. Vocês podem ver estes detalhes. À frente nós temos um certo relevo, né? E apresenta aqui um guerreiro, talvez um fenício ou um egípcio. Atrás algumas informações com validade. O frasco ele é feito de vidro, mas imita, conforme a explicação do Boticário, cordas. À frente escrito Omni, o Boticário aqui na tampa, informações sobre a validade no fundo e nada na parte das costas. Existe uma certa pressão para o vaporizador e isto é muito bom. Mas, se você não encaixar direitinho e for pegar por aqui, ele pode cair. Então, tenha atenção quanto a isso. O Omni, para mim, não é um perfume, como eu diria, exatamente inédito. Na realidade, a primeira vez que eu borrifei, eu tive uma certa impressão de que já conhecia esse perfume. E esta sensação me levou a me lembrar de um outro perfume importado. Contudo, faz muitos anos que eu não o utilizo e eu estava apenas sentindo, vamos dizer, ou tendo acesso àquela memória olfativa. Achei que talvez seja apenas uma certa confusão devido ao tempo que passou. De qualquer forma, caso haja semelhança, assim que eu tiver a outra fragrância em minhas mãos, eu vou fazer um comparativo. Normalmente, os perfumes do Boticário que eu tive acesso e que muitas pessoas estavam falando, é cópia de um outro ou se assemelha a um outro, quando colocado lado a lado, pude perceber diferenças notáveis. De qualquer forma, eu creio que a casa ela continua ainda produzindo perfumes de alta qualidade. Vamos dizer assim, não é coisas feitas de qualquer forma. Não. Ela procura produzir um certo nível de qualidade para com seus perfumes. Esse perfume, conforme eu dizia, não é nada inédito para mim.
O que eu tenho aqui na abertura, eu já tenho ele colocado no outro braço, mas aqui, então, eu sinto uma distringência, né? Um verde, certeza de um verde, um herbal, é cítrico, limão doce. Um doce talvez acentuado pela bergamota. No meio dele, eu tenho aquele aroma um pouco mais especiado. Na realidade, quase que melado, em virtude deste limão que vai descendo aí um pouquinho na pirâmide. Açucarado. O tomilho forte, de certa forma abafado. O manjericão, para mim, ele é um pouco fraco, mas acho que aqui ele está desempenhando um papel para dar um maior frescor. E nesse sentido, o perfume tem esse viés de ser um pouquinho fresco. Mas é agudo este fresco. Ele é um fresco refrescante, mais agudo, com ponta. O musgo que nós temos aqui procura trazer o perfume mais para a terra, né? E o sândalo, ele vai irrigando o perfume até o seu topo, envolvendo até o próprio limão, em certo sentido, até esquentando a fragrância. Bom, tudo isso em conjugação, o que é que nós temos? Nós temos um limão doce, é assim que eu vejo esta fragrância, um limão doce que permeia realmente todo o perfume até próximo de sua base, né? Ele é acalmado por um sândalo, mas mantido com uma frescura mediana pelo manjericão. Então, mais ou menos, as nuances que eu vejo dentro desse perfume. O musgo parece que sempre tenta dar uma evoluída e aterrar este perfume, mas o limão açucarado, olha, ele continua assim presente e ele vai dizendo assim, deixa comigo. Por um outro lado, assim bem lá no fundo, né, eu sinto um certo frescor, um pouco até quase medicinal. Mas isto é apenas assim uma nuance muito leve. Não que isso seja ruim. Pelo contrário, acho até muito bom esse lado de perfumes que tem estas características. Agora, eu utilizei diversas vezes esse perfume. E a maior parte das vezes eu identifiquei o seguinte: isso na minha pele, a cerca de 1h30 após a aplicação, ele vai se aproximando da base. E essa base, ela fica um pouco misturada com o limão doce, porque ele desce. O sândalo, né, ele pede espaço nesse momento. Primeiro, acalmando esse doce lá na base, lá no fundo dele. Mas ainda, esse limão ele está agudo, muito agudo, ainda melado, né? É nesse momento que eu começo a perceber que, muito embora o Boticário tenha lançado esse perfume para homens, eu creio que ele é compartilhável.
Porque nesse momento, para mim, o perfume fica com nuance feminino. Ele se feminiza um pouco, né? Sinto uns pinguinhos aqui e ali nessa hora do vetiver. Um almíscar que fica meio que recatado. Talvez a maneira, assim, nesse momento, essa madeira aqui de fundo me lembra um pouco alguns dos perfumes Quasar, se eu não estou me enganando. Agora, quando nós pensamos em termos dessa evolução do perfume, e vai chegando aqui próximo desta base, acontece uma coisa, assim, que eu não consigo me desvencilhar. Tá? Essa fragrância ela vai descendo para um cheiro de sândalo de bebê. Bom, já não é mais tão fresquinho aí nesse ponto. Todo o seu combustível, né, que ele tinha, assim, foi queimado. Né? Só resta para ele, nesse momento, ficar um pouquinho aquecido aqui. Porque aquela abertura que tinha, né, aquele pequeno show e até aquela sensação de limpeza acentuada pelo gálbano, já não está mais vivo aqui. Na realidade, esse perfume expressa para mim um glamour? Não. Um pretenso glamour. É algo que ele está um pouco vazio para mim. Infelizmente, para mim, esse quesito no homem ficou a desejar. Por um outro lado, o Boticário enfatiza que ele é sensual. Bom, eu o vejo como um perfume um pouco selvagem, vamos dizer assim, herbáceo, um pouco selvagem, no sentido que ele não se mostra domável na sua pele. Não é uma coisa que vem e desce. Não, ele emplaca. Ele não fica assim como, vou dizer, quietinho na pele. Não. Ele está mexendo. Ele está um pouco assim ativo. É uma presença quase semelhante a mim, note bem, a sensação de acetona na pele. Ou talvez o mertiolate, quando colocado sobre um machucado. Bom, por isso que eu penso também nesse um pouquinho viés medicinal. Mas não é uma coisa exatamente médica, não. É uma coisa do perfume. É ruim? Não. É uma coisa legal. Não é uma coisa ruim. Existe nele, através desse processo que eu estou identificando, uma certa ardência. Não é? Ele tem essa ardência doce, né? O que talvez possa ser traduzido como sendo sensual nele. Não fosse essa ardência, ele correria o risco de ser apenas uma bala doce. O gálbano no topo dele escamoteia, vamos dizer, essa tendência, bem como as notas de coração. Mas isso seria, vamos dizer, desestruturar o perfume dentro daquilo que ele realmente tem a oferecer. Porque, afinal de contas, ele tem ali o gálbano e ele tem o manjericão, ele tem o tomilho assim no meio. Né?
indo de encontro às notas que seriam um pouco mais selvagens. Com cerca de 2 horas na minha pele, os momentos de masculinidade, que eu chamo de masculinidade comedida, e também, vamos dizer, essa pretensa, de certa forma, pretensa feminilidade que ele tem quando vai se abaixando, próximo à base, ele cai. Ele cai, ele se lança em direção a um homem não mais guerreiro, mas a um homem infantil, a um homem bebê. Infelizmente, este sândalo que está ali, né, que tem todo um trabalho, na minha forma de ver, de ir atenuando as pontas maiores, né, das outras notas, ele surge ali e se transforma num bálsamo de neném. Não é isso. Infelizmente, o preço, vamos dizer, esta nota mais próxima da base é a que vai ficar se delongando por mais tempo. Né? Porque o show pirotécnico dele se foi. É uma fragrância, como eu disse, é uma fragrância utilizável por homens e mulheres, aberta, mas sem dúvidas não apresenta ao seu final, na finalização, uma inteligência. Torna esta queda dele para esta madeira desta forma, em sândalo, tão tênue, um pouquinho docinho, na minha forma de ver, tornou o perfume, na finalização, infantil. O Boticário, conforme disse, fala em relação a ser um perfume sensual. E muitas pessoas também falam a respeito disso. Eu não vou discordar sobre esse aspecto. Mas se este perfume, se ele fosse sexo, ele é muito promissor na performance, sexualidade, mas incapaz de atingir a plenitude. Porque ele simplesmente desce para esta insuportável qualidade infantil dos homens. E esta criança aí, ela vai ficando aí, vai crescendo ali dentro, vamos dizer assim, como uma criança birrenta. Tipo, talvez, mamãe, eu quero, sei lá, qualquer coisa. O perfume vai pouco a pouco morrendo de morte matada. Enfim, eu diria acerca de tudo. Né? Havia uma bala doce no caminho. No caminho havia uma bala doce. Não fosse alguns outros aspectos. Então, esse perfume, para mim, ele chegou assim a uma fronteira entre ser sucesso ou despencar por tudo. Eu creio que ele conseguiu dar um passo mais avante em relação ao sucesso. A minha conclusão final em relação a esse perfume, em primeiro lugar, é um perfume de qualidade, ele tem uma certa qualidade, né? Aliás, todos os perfumes, o Boticário
até, vamos dizer, tomando em consideração aqueles que eu conheço, são perfumes de qualidade, eles têm um núcleo. Esse perfume tem um núcleo, embora eu ache um pouco assim pontiagudo, ele não é um perfume que eu diria exatamente redondo, mas eu acredito que ele seja um perfume capaz de atingir, né, as qualificações a que se propõe. Primeiro, de expressar uma certa sensualidade, sim. Uma certa versatilidade. Eu não utilizaria em temperaturas altas, em dias de sol. Eu não vou sair com esse perfume em dias de sol pleno, alta temperatura, porque eu acho que ele fica um pouco carregado, mormente no primeiro par de horas dele. Depois que ele se assenta mais, está indo para a finalização, pode até ser mais, climas amenos, na sombra. Acho que esse perfume, ele casa bem com vento, ele deve ter uma boa silagem, acredito que sim, pelo menos dentro da minha percepção. É um perfume que é notado, mas por vezes, não sei, devido ao nariz das pessoas, ou ao conhecimento ou desconhecimento, associam com outro. Agora, o que você está procurando no perfume pode não ser o que o outro está procurando, mas de certa forma, os dois estão procurando por uma coisa que seja apresentável. É um perfume apresentável? Sim, é. É um perfume que você pode utilizar em trabalhos. Não se o trabalho for um trabalho de alta sofisticação. Se você tem que conversar com pessoas de alta sofisticação, não, aí eu já não recomendo. Mas ele pode ser utilizado aí no seu dia a dia. Acredito que a performance dele seja melhor nos finais de tarde para de noite. Só que tem uma coisa, esse perfume não é de longa duração, pelo menos não na minha pele. No máximo, esse perfume, 4 horas, ele acabou. Já a 3 horas após a aplicação, ele realmente já começava a dar sinais de muito enfraquecimento. A projeção dele, até a primeira hora, talvez 1h30, uma projeção de alta, caindo para mediana e depois caindo absurdamente. É isto que eu tenho visto neste perfume. Eu diria assim, vale a pena a compra? A compra no escuro sobre este perfume deve ser evitada. Você deve experimentar. Na primeira hora, ele vai ser invasivo. Ele vai chamar muito para si. Não é uma bomba, não é algo inédito. Um aroma, vamos colocar assim, que muitas pessoas já devem ter sentido, mas é apreciado, sim. É um perfume que vai render atenção, as pessoas vão falar a respeito deles, acredito que sim. Você vai ser, de certa forma, notado com ele. Experimente. Talvez seja aquilo que você está procurando. Não mais, traga para mim a sua experiência em relação a esse perfume, se você já utilizou. Pode escrever aí embaixo. Não é? Agradeço a você por todos os likes que você deu em relação aos meus filmes. E vamos continuar aqui, fazendo mais e mais revisões. Inscreva-se no meu canal também. Você bem. Um grande abraço
E até a próxima. Por enquanto, vou ficando aqui com o homem. Tchau.